Oi pessoal, bom dia. Como que vocês passaram o fim de semana? Espero que bem. Para quem assistiu o documentário que a gente compartilhou, né, Um Sonho de Sushi, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Vou fazer um breve comentário sobre esse documentário, né, até associando com a filosofia Ikigai, o exercício que eu compartilhei na quinta-feira, né, das perguntas, que traz a essência e os 4 pilares do Ikigai. Então, só para a gente relembrar, né, um pouquinho sobre o conteúdo do Ikigai. O Ikigai, né, quando a gente traduz essa palavra, ela significa para nós razão de viver. Isso foi definido baseado a muitos estudiosos de universidades que foram entender por que na ilha de Okinawa concentrava a maior quantidade de pessoas centenárias. O que elas faziam, o que elas comiam, quais eram os hábitos, e foram entender que tudo estava conectado, né? Tudo tinha um propósito por trás. E não era somente a alimentação, o ambiente, mas era como essas pessoas também pensavam, como elas se comportavam, quais atitudes elas desempenhavam no dia a dia para fortalecer aquela filosofia que elas tanto defendiam, que era a sua razão de ser. Então, o primeiro ponto que foi apresentado foi falando um pouquinho dessa filosofia, inclusive compartilhei um livro lá, que traz bastante essa questão que eles trabalham em comunidade, como é o olhar deles, né, para isso, que sozinho a gente não faz nada, mas que junto sim a gente consegue ser muito melhor em tudo. A questão da longevidade, o porquê de estar vivo, de acordar todos os dias, né? Então isso é muito claro para eles. E é isso que encanta os nossos olhos e faz com que a gente busque mais respostas e entender mais sobre essa filosofia. E a partir disso, né, desses estudos, foi desenvolvida uma metodologia que se baseia nessa filosofia Ikigai, que é a especialização que eu fiz de coaching, que traz essa questão, né, das pessoas descobrirem a sua razão de ser. Lógico que se as pessoas chegarem com a demanda de trabalhar voltado a negócios, né, quando chega um perfil que é muito objetivo, ele sabe onde ele quer chegar, mas ele não está vendo as formas, trabalhamos também. Mas aquele perfil que chega com uma demanda de uma carência latente, que ele na verdade acha que é um objetivo e durante o processo descobre que é outro, trabalhamos essa questão do Ikigai. Então as 4 perguntas que eu deixei para vocês o que você ama fazer, tanto na vida pessoal quanto profissional, né? Lembrando que quando a gente trouxe naquele webinário o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, vimos que a gente tem uma vida e tem várias faces. Né? Mas sabemos que essas 2 faces, né, profissional e pessoal, impactam muito no nosso dia a dia. Então é muito importante a gente olhar para elas. Lógico que todas as outras faces, né, impactam, mas essas 2 são as que estão todos os dias na nossa mente. Então é importante a gente olhar, responder o que amamos fazer, tanto no lado pessoal quanto profissional. E quando você fala, eu vou dar um exemplo baseado no meu Ikigai, né? Que quando eu comecei a fazer esse exercício. Então eu comecei a responder o que eu amo na minha vida pessoal. Bom, eu amo estar com pessoas, amo dançar. A dança é algo que me faz desconectar dos problemas, do mundo de cobranças, me faz ser livre. E a dança com mais pessoas, não dançar sozinha. E o que eu amo fazer, né, profissionalmente? Eu adoro, amo ensinar, amo ajudar pessoas, amo investir nas pessoas que eu vejo que têm potencial. Opa, tem um ponto de intersecção entre essas 2 coisas. Pessoas. Amo estar com pessoas, amo ajudar pessoas. Então eu comecei a olhar que tudo que eu fizesse, que envolvesse pessoas e que tinha a possibilidade de acrescentar algo na vida delas, eu estaria de acordo com esse primeiro pilar. O segundo é, o que você sabe fazer bem? Então também, quando eu trouxe para minha vida pessoal e profissional, eu sei me comunicar bem. Eu sei
eu sei explicar a minha ideia, eu sei convencer as pessoas através de fatos, né? Então, até a minha formação de engenheira é muito... Eu tenho muito isso programado na minha mente. Então, eu tenho que apresentar os números para eu conseguir comprovar e você acreditar na minha ideia. Então, isso eu sei fazer bem. E quando eu olho que o mundo precisa, na minha cabeça vem muito assim, o mundo precisa de acolhimento. O mundo precisa que alguém pegue na mão do outro quando esse outro não estiver bem consigo mesmo. Então, o mundo precisa desse acolhimento, desse trabalho em comunidade. E o que me pagariam para fazer? Putz, me pagariam para eu ser coach, me pagariam para eu ministrar uma aula numa universidade ou numa escola. E aí eu comecei a fechar o meu Ikigai. Então hoje, né, eu consegui, depois de muito tempo, porque parece simples, gente, as 4 perguntas, mas não é fácil respondê-las. Exige-se muito comprometimento, muita coragem, né? Porque não são 5 minutos que você vai responder essas questões. Pode levar dias, pode levar meses, né? Tudo vai depender do quanto você se abrir a isso. Eu confesso para vocês que hoje o meu Ikigai está ficando mais redondo para mim. Mas eu fiz a formação no ano passado, né? No meio do ano passado. E hoje eu estou lapidando mais esse Ikigai. Ele foi descoberto lá atrás, mas hoje ele está muito mais claro para mim. Que significa, né? O meu Ikigai é ajudar as pessoas a descobrirem o seu potencial. E aí eu deixo novamente o convite para vocês fazerem esse exercício. Preste atenção quando vocês estiverem fazendo. O que vem? Quais são as emoções que estão sendo geradas ao fazer, ao pensar sobre? Queiram entender essas emoções e sentimentos. Lembrando que emoção é aquilo quimicamente, né, que ocorre no organismo. Sentimento é aquilo que eu começo a pensar sobre e como aquilo também influencia o meu organismo. Então, perceba essas reações em você. Veja se há uma resistência em fazer, em descobrir, né? O que você pode perder ao fazer e o que você pode ganhar ao fazer. Então, outra ferramenta que eu gosto de usar são essas perguntinhas. É uma ferramenta que chama perdas e ganhos. Analise o que você tem a ganhar fazendo isso, analise o que você tem a perder fazendo isso. E descubra, ao final, que os seus ganhos são muito mais motivadores, né? Tendem a ser mais motivadores do que as suas perdas. Então, a gente não para olhar isso. Então, quando a gente para pensar sobre isso, a gente descobre uma força interior que quer ganhar esse novo que a gente ainda tem medo, mas que a gente vai se surpreender positivamente. Então, convido você a fazer. Façam, gente. Não seja passivo somente de ouvir a gente falar. Seja ativo, né? Se a gente quer coisas novas, temos que fazer coisas novas também. Não dá para esperar um resultado diferente se eu estiver fazendo a mesma coisa. Então, se você hoje escuta mais do que coloca no papel, comece a colocar no papel. Comece um pouquinho por dia, vai aumentando. Você vai vendo que depois de algumas semanas isso se tornará um hábito e não vai ser mais doloroso para você. Tá bom? Desejo um bom dia para vocês, uma excelente e abençoada semana. Estamos juntos. E sobre o sonho de sushi, para quem assistiu, mostra claramente uma pessoa que vive o seu Ikigai. O Sr. Jiro sabia desde o começo o que ele queria fazer, que era fazer o melhor sushi no Japão. E ele conseguiu fazer o melhor sushi sem as pessoas se preocuparem com o preço, que era caríssimo. O mínimo que a pessoa gastaria ali comendo no seu restaurante eram R$1.500. Quem hoje, né, pensaria, putz, R$1.500 para comer sushi? Impossível, o restaurante tem que ter ouro. E a gente vê que o restaurante ficava dentro de uma estação de metrô, tinham só 10 lugares, mas a experiência e a explosão de sabor eram incríveis, que ele estava muito perto da perfeição, que na cultura deles, né, se tornar uma pessoa, um shokumin, que é aquele guerreiro que atingiu a perfeição.
Lógico que ali mostra uma cultura muito rígida, uma cultura que muitas vezes não se abre à emoção, que é extremamente racional, mas mostra o trabalho em equipe, que tudo tem um equilíbrio, que a construção daquele sushi, que na opinião dele era o melhor sushi que ele queria dar todos os dias para aquele cliente, começava desde a escolha do peixe, da preparação, da emoção dos funcionários, do quanto tempo eles estavam fazendo aquilo. E o senhor Jiro, aos 85 anos, dizia que feriado era uma coisa muito triste para ele, porque ele teria que ficar um dia sem ir para o restaurante. Isso é viver o seu Ikigai. Quando você olha e você vê que você não quer parar. Então a sua longevidade tende a ser maior, porque você tem vitalidade, você tem um estímulo todo dia para sair da cama e da sua casa e volta recarregado, feliz por ter cumprido mais um dia na sua missão. Um beijo grande para vocês.